Vamos falar hoje sobre alguns truques, algumas dicas para como interagir com a criança durante o ensaio, como que a gente faz para tirar sorrisos espontâneos das crianças nas fotos. Pra quem não conhece a gente, eu sou a Isa. Eu sou a Júlia. A gente é da Figueira Fotografia. Vamos deixar aqui embaixo os nossos contatos e redes sociais. Vou aproveitar também para convidar vocês para vir fazer parte do nosso grupo do Telegram. Lá a gente fica postando dicas e coisas do nosso dia a dia para ajudar vocês a crescerem também. Vem Então com a vamos gente. nessa. Então, quando a gente chega no ensaio com a criança, acho que a coisa primordial que a gente tem que fazer é entender qual é a vibe ali daquela criança, do que ela gosta de brincar. Geralmente a gente pergunta assim baixinho pros pais, tipo, ele gosta de correr? Pra ver se for um ensaio externo, tipo, ele gosta de, sei lá, qual desenho? Pra gente entender mais o que a criança gosta, quem a criança é. É muito importante essas definições pra saber como que a gente vai poder brincar com ela. A gente tem que entender que a criança não conhece a gente, né? Então, muitas vezes a criança vem a primeira vez e, né, tem vergonha, fica tímida, não conhece, não... Então, até a criança se soltar, a gente, inclusive, pede para os pais chegarem um pouquinho antes do ensaio, porque aí a gente consegue brincar um pouquinho com a criança, tudo. E, aos poucos, ir conhecendo, né, como o que ela gosta, como ela é, o que é engraçado e o que não é. Porque, às vezes, o que é engraçado para uma criança, ela morre de rir, com a outra, ela faz cara de, como você é idiota, né? Então, a gente tem que entender muito bem que as crianças são diferentes e que a gente tem que ter um leque na nossa manga grande e que se a criança não gostar de uma coisa, a gente já pula imediatamente para outra e... Respeitar as diferenças também de cada criança, né? A gente não pode forçar as situações e também uma coisa muito importante, a gente não pode perder a compostura. Se você tá num ensaio, no meio do ensaio, você faz uma brincadeira e ela não é bem recebida, você não pode simplesmente travar e ficar com vergonha da sua brincadeira que não foi muito bem recebida pela criança. Muda o disco, tira a onda de si mesmo, sabe? Eu acho que uma das coisas que a gente faz muito nós duas, quando a gente trabalha juntas, a maioria dos ensaios que a gente faz é junto, então alguma coisa que a gente faz muito entre nós duas é uma brincar com a outra, sabe? Uma tirar uma brincadeira com a outra e a criança vê que a gente tá uma zombando da outra e achar muito engraçado. Então, às vezes, quando ela tá fotografando, eu finjo que eu vou empurrar pra ela cair, eu finjo que eu tô batendo alguma coisa na cabeça dela. Bem saudável. E as crianças acham hilário e ficam morrendo de rir. Principalmente as crianças que já são um pouquinho maiores, tipo 4, 5 anos, que já sabem o que aconteceria se ela realmente me empurrasse, elas acham hilário. Ou uma coisa muito besta. É a idade mais difícil da gente conseguir... De ser espontânea. Ser espontânea quando a criança já tá entendendo, mais ou menos. Então, perto de 4, 5, 6 anos é a idade um pouquinho mais difícil de você fazer a criança se abrir mais rápido. Até pra gente dá vergonha mesmo de interagir com a criança, porque realmente é o que eu falei, é o medo de não ser bem recebido. É vergonhoso você fazer uma brincadeira com a criança e ela dá pra sua cara, tipo... Nossa, que porcaria que você tá fazendo, eu nem te conheço. A gente brinca muito bem, muito com os pais, né? A gente finge que tá soltando o pum e fala, quem foi que soltou o pum? Foi o papai? Foi a mamãe? Gente, é uma dica infalível. A gente coloca... Falar de pum, xixi, cocô, infelizmente, a realidade é essa. Falar de pum, xixi, cocô é uma coisa que eu não sei por que as crianças têm essa fixação. Eu não sei por quê. Mas é engraçado, é muito hilário soltar pum. E não só com crianças, às vezes a gente vai fazer ensaio de gestante e ela tá fotografando a gestante... E a gente quer fazer, assim, a gente quer fazer a gestante ficar um pouquinho mais... Eu faço do nada e a gestante se põe a rir. Ou tem pai que não ri nem a pau, que você faz de tudo. Dá um sorriso, pai, não sei o quê. E ele não dá risada, porque ele não gosta de foto, ele tá ali obrigado, porque a mulher que quis, ele não queria estar ali, ele queria estar vendo o jogo, tomando uma cerveja com os amigos. Se a gente começar a fazer piada com ele, tirar onda, isso é coisa de futebol também, é muito impressionante com o pai. A gente era pra falar sobre criança, mas a gente já tá falando sobre outras coisas. É impressionante isso com o pai. Falar de futebol, de time adversário, tirar onda do time adversário, é uma coisa também que é muito fácil, de fazer os pais rirem, de fazer os pais se soltarem. Conquistar também os pais faz com que a criança também se sinta mais tranquila com o ensaio. As crianças não gostam de foto, os pais não gostam de foto, porque eu acho que quanto mais as mães enchem o saco pra tirar foto das crianças, falar baixinho pra ninguém escutar, quanto mais as mães enchem o saco, mais as crianças detestam foto, porque param o tempo inteiro pra tirar foto em qualquer coisa que vão fazer. Aí a gente tem que deixar claro para as crianças que aquele momento que a gente vai estar tirando foto vai ser brincando, então
acaba sendo um pouquinho mais Vai fácil. ser uma recreação, né? Um momento recreativo, não é um ensaio de gestante com uma criança pequena. O que a gente também deixa claro pros pais, teve uma situação que a gente passou aqui uma vez, a gente faz mini ensaio, né? Então, quando a gente faz um atrás do outro, sempre que a gente tá com uma criança dentro, tem uma criança fora esperando. E pra criança não mexer nas coisas que tá lá fora, o pai virou pra criança e fez assim, não mexe aí que a tia briga. E bem nesse momento que ele bruxa, né? bem nesse momento que ele falou isso, eu tava abrindo a porta do estúdio. A criança me viu e se pôs a chorar. Então a gente deixa claro pros pais que não é a tia que briga. Se quem for brigar é pai e mãe. E a mamãe. A gente tá aqui a gente tá aqui para brincar e para fazer eles se divertirem, para dar risada. Então acho que é isso muito importante, que você mostre pra criança que você não é o vilão. Que a gente é amigo. Que a gente é amigo, que a gente tá lá. Quem tira foto ganha pirulito, quem Com tira autorização foto, dos pais, claro. A gente quem sempre tira pergunta. foto brinca, a gente tem vários brinquedos aqui, então a gente Isso é brinca com a importante criança. também, se você vai fazer um ensaio em seu estúdio, que você tenha brinquedos que não façam parte do cenário, que não façam parte do seu estoque cenográfico, mas brinquedos que sejam disponíveis para as crianças poderem brincar, para você poder interagir com elas de outras formas. A gente tem uma pista de carrinho aqui que é tipo o sucesso número 1 com as crianças, que a gente fala, vamos tirar uma foto agora, parou a brincadeira, vamos lá tirar foto rapidinho para depois a gente poder voltar a brincar com a pista. E assim, vai negociando com a criança, vai conversando mesmo. A gente esquece que as crianças são indivíduos, né? A gente trata às vezes a criança com tanta besteira que a gente esquece que eles são indivíduos, mas é muito fácil de conversar com criança, de interagir, de virar amigo. Seja e assim, criança também, seja criança você também, vai conseguir. solte sua infância aqui dentro de você e brinque também como criança. A gente tem vergonha, mas não tem que ter vergonha. Se você tá disposto a ser um fotógrafo infantil, você tem que deixar a vergonha lá em casa e sair pra trabalhar totalmente disposto a fazer besteira, a cair no chão, a rolar, a gargalhar e enfim, se soltar com uma criança, como depender da criança e como ela quiser. Em ensaio externo a gente brinca muito de corrida, a gente brinca muito de... A gente adora foto com movimento, é uma coisa que não é todo mundo que faz. É muito mais difícil você posar uma criança bonitinha, mão no bolso, nananã, do que você fazer uma corrida com ela. Enquanto a Isa tá fazendo a corrida, tá postando a corrida, eu tô fotografando. Então as fotos saem muito mais espontâneas. A gente faz a corrida tanto indo até ela, eu falo pra criança quem vai derrubar ela primeiro. Então a gente faz tanto E às indo vezes as até crianças ela, me derrubam, mas acontece. tanto indo até ela como ao contrário, a gente faz os pais abaixarem e a criança fazer a corrida até os pais. Então esse momento do abraço fica bem bonito também. Jogar pra cima. Fazer, papai vai te jogar lá no céu agora. Vamos posicionar aqui que o papai vai te jogar lá no céu. Que é uma pose tradicional, que todo mundo gosta de fazer, mas que nem sempre as crianças topam. Então, se você fizer de uma forma descontraída, lúdica, a criança vai sem nem sentir. A gente fez um ensaio de gestante agora, semana passada, que a gestante falou pra mim, assim, no final do ensaio, eu tô chocada como o João Paulo tirou foto e nem percebeu que tava tirando foto. E eu disse, é exatamente isso. É tipo, a criança ir pra um ensaio, o intuito é totalmente esse. Dele lembrar do dia do ensaio, não como uma coisa, ai que saco, tô tirando foto. Mas como um momento que ele foi na praia, e que ele foi no parquinho, e que ele brincou, e que ele conheceu as duas tias novas de foto, que tiram foto. E que ele vai olhar as fotos depois e vai lembrar daquele momento como uma coisa boa, né? Esse dia foi muito legal. E não a criança chorar horrores que ela não quer e a gente forçar. Então, é uma coisa que a gente não faz, gente. Não faça em momento nenhum. Não forcem a criança a fazer nada do que ela não gostaria, sabe? Invente outra situação. Se você tá vendo que ela não vai gostar daquele jeito, tem criança que tem medo de altura, por exemplo. Então essa pose de jogar pra cima, ela já não vai gostar. Então a gente troca, faz outra pose, faz uma pose parecida, mais ou menos no mesmo lugar, mas sem jogar pra cima. Tem que ir se adaptando, tem que ir se adaptando ao roteiro da criança. Quem manda nos nossos ensaios sempre, a gente sempre fala isso pros pais. Quem manda nos nossos ensaios, até em evento mesmo, quem manda são as crianças e ponto final, acabou. A gente não vai forçar ela nada do que ela não queira fazer e a gente tem que fazer com que o momento de fotografar seja uma coisa agradável. Então, a prioridade da nossa vida é essa. Quando a criança chega aqui no estúdio, ensaio externo acaba sendo um pouquinho mais fácil de você mais fácil, um ambiente aberto é bem mais conduzir, conseguir fazer a criança se soltar. Mas quando chega aqui no estúdio que a criança tá com muita vergonha, a gente começa com as fotos com os pais. A gente teve agora no mini ensaio de Natal, acho que 2 ou 3 crianças que parecia que a gente não ia conseguir fazer nada. Uma teve, inclusive, me impressionou muito a escolha da mãe, porque a gente achou que a gente não ia conseguir fazer nada com essa criança, ela chorava
horrores. A mãe veio com ela sem estar vestida e vestiu ela aqui e ela Não queria colocar a roupa, ela chorava muito. E a gente conseguiu aos poucos, a gente deixou ela, né, ter o tempo dela, quer chorar, chore. Daqui a pouco a gente conseguiu começar a gente conversar com ela. A mamãe tá aí, a mamãe não vai sair, você não vai ficar sozinha. Coisas que acontecem num ensaio de 30 minutos, né? Porque era um mini ensaio, então a gente acabou passando as pessoas que eram depois dela na frente dela. E foi aos poucos. Tem que respeitar. E no final a mãe fez um ensaio que era com 10 fotos, a mãe escolheu 52. Foi chocante mesmo. E foi uma das mães que mais escolheu foto extra no nosso ensaio. A menina riu horrores, brincou muito com No final ela se soltou e foi tranquilo. Foi só ela travou quando ela chegou. Tem criança que tem muito medo, já percebi. Que por ser uma casa, por ser uma casa meio branca e que tem brinquedo, tipo uma antessala com brinquedos, e que a mãe tá trazendo ali meio que a força. Às vezes as crianças têm a impressão de que vai ser médico, que vai ser vacina. Então, deixa sempre claro pra criança conversar, abaixar quando você for falar com a criança, mostrar a câmera, mostrar como tira foto. Tem criança que faz mini ensaio com a gente já tem anos. Muitos anos. E aí tira as fotos e quando tá acabando o ensaio dela, fala assim, agora é minha vez de tirar foto. Aí ele senta no nosso colo e quer tirar foto também. Então é você entender o espaço e perceber quais são as brincadeiras que você pode fazer com cada criança é o essencial. Com bebê, eu já acho que é outra coisa totalmente diferente, que vai muito do horário do sono, da alimentação do bebê. São coisas que a gente conversa muito com os pais. Não marque um ensaio, a gente fala muito para os nossos clientes, né? Não marque um ensaio no melhor horário para você. Marque um ensaio para o melhor horário da criança. Então, se para você a sua rotina é melhor durante a tarde, mas a criança dorme bem à tarde e vai estar com sono à tarde, não marque um ensaio à tarde. Infelizmente, tem que se organizar para fazer o ensaio no melhor horário para a criança, de manhã. Então, um bebê, geralmente, a gente pergunta o que a criança gosta. Claro que tem coisas que a gente faz sempre, tipo, cadê você? Achou? Atim, fingir espirro, as crianças, os bebês gostam muito. Brinquedos. Os brinquedinhos que geralmente eles têm em casa, que eles gostam, a gente pede para as mães trazerem pra gente conseguir. E na realidade, bebê ri muito com mãe. Então a gente põe a mãe atrás da gente e fala, fale com seu filho. Que ele vai rir muito mais com a mãe do que com a gente. Acho que basicamente dá pra você entender como é que funciona e desenrolar aí essa desenvoltura com as crianças que você trabalha. Eu acho que é uma coisa que vale muito a pena ser investida. Não adianta você ter todos os próprios do mundo, o melhor equipamento, e não saber fazer a criança interagir com você e rir e ser uma coisa... não gostar de criança, né? A primeira coisa, acima de tudo, você tem que gostar de criança. Pra trabalhar com fotografia infantil. A criança sabe se você não gosta dela. Se você achar, você é um pentelho que só chora, a criança vai saber. A criança sente tudo, gente. Sente. Então, se você não tá no bom dia, isso é uma coisa muito... verdadeira. Se você não tá tendo um bom dia, se você tá irritado por alguma outra razão, o seu ensaio, eu sinto muito. Tem que abstrair. Ou você aprende a deixar tudo isso na porta do lado de fora e pensar em jeitos de você se acalmar, mas se você estiver irritado, sinto muito. Tem que curtir. A ideia principal é essa, você curtir o ensaio tanto quanto a criança e seus clientes vão curtir também. Levar como uma brincadeira mesmo. Claro que falando muito sério, né, porque eu trabalho sério, mas pra criança, pra ela que ela entenda que esse ensaio foi uma brincadeira. A gente fez um ensaio uma vez, o ensaio da Marcela, que a menina chegou dormindo, odiava a foto, era super tímida. Era gestante, já tava com ciúme do irmão que ia nascer. E ela, quando acordou, ficou... emburradíssima. Horrorizada, que ela não queria estar na praia, que ela não conhecia a gente, que ela não queria brincar com a gente, que ela não queria nada com a gente, que ela não queria vestir a roupa. E não, chorando. E a gente começou a brincar, enquanto ela fotografava, eu comecei a brincar com a criança. Ela vinha pro meu colo, ia pro colo dela, ia pro colo do pai, ficamos brincando ali, revezando. E no final ela virou nossa melhor amiga. Na semana que passou, a mãe dela mandou áudio dela falando assim: mãe, quando a gente vai de novo pra praia com aquelas tias? Então, gente, o que vocês acharam desse vídeo? Foi um prazer conversar com vocês, mas a gente também quer essa interação, hein? Comenta aqui embaixo o que você usa pra interagir com as crianças que você trabalha, quais são as suas artimanhas aí, o que você tem dificuldade, a gente quer saber. Se você usou alguma das nossas técnicas e deu certo, avisa a gente, viu? Até o próximo vídeo.